Nós vamos agora iniciar o capítulo 21º. O título é O Perispírito, o Corpo Fluídico. Sendo repetitivo para algumas pessoas que estavam há poucos instantes já online, vale lembrar, pessoal, que é comunicação do próprio Emmanuel através do Chico, e que ele, Emmanuel, André Luiz, essa turma toda aí, da pesada que contribuiu com o trabalho, né, com o Chico, ele informou que eles ainda estavam estudando o perispírito. Então, significa dizer que tem muita informação que nós ainda teremos pela frente daquilo que a gente sabe sobre o perispírito, né? Muito material para nós estudarmos. Quem gostar de se aprofundar no assunto, há uma obra fantástica que tem na sua bibliografia mais de 500 livros, não só espíritas, que se chama Perispírito, do doutor Zalmino Zimmermann. Se quiser estudar, então, Perispírito, a obra Perispírito, né? O título é Perispírito, o doutor Zalmino Zimmermann é o autor. Você tem, nesta obra, mais de 500 livros que foram consultados, está na bibliografia, não só livros espíritas, e é de uma profundidade enorme, sem ser difícil. Ele traz para uma linguagem de fácil compreensão. É simplesmente fabuloso esse livro. Independente, claro, né, de todas as obras que a gente sabe que nós temos desde a codificação. Bom, vamos lá para verificar como o Leon Denis analisa para nós o assunto. Ele, então, começa da seguinte maneira. Os materialistas, na sua negação da existência da alma, frequentemente argumentaram sobre a dificuldade de conceber um ser privado de forma. Os próprios espiritualistas não explicavam como a alma imaterial, imponderável, poderia unir-se estreitamente e comandar o corpo material de natureza essencialmente diferente. Essas dificuldades encontraram sua solução nas experiências do Espiritismo. Assim como dissemos precedentemente, durante a vida corporal, como após a morte, a alma está constantemente revestida de um invólucro fluídico, mais ou menos sutil ou etéreo, que Allan Kardec chamou de perispírito, ou corpo espiritual. Peri, em volta, espírito do espírito, né? Peri, em volta, espírito de espírito, em volta do espírito. Por isso Kardec usa a terminologia perispírito. No entanto, pessoal, desde a mais alta antiguidade, existe mais de 48 denominações do perispírito nas mais diversas culturas. Desde o Antigo Egito se tem conhecimento de classificação com outras terminologias no mundo e que atingem, talvez eu tenha até mais, mas que, conhecido pelo menos até agora, 48 denominações em relação ao perispírito. Paramos aqui, que Allan Kardec chamou de perispírito ou corpo espiritual. O perispírito serve de laço entre o corpo e a alma, transmite-lhe as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. No momento da morte, desprende-se da matéria tangível, abandona o corpo às decomposições do túmulo, mas, inseparável da alma, conserva a forma exterior da sua personalidade. Quem quiser se aprofundar também, pode pegar os Missionários da Luz, onde ele trata de um processo de desencarnação ou de reencarnação do Sigismundo, que é fantástico em relação às condições do perispírito. Agora, vale lembrar que a ligação do perispírito com o corpo físico não é assim direto da maneira que está aqui. Aqui está de uma forma didática bastante objetiva. Você tem entre o perispírito e o corpo físico o que se chama de duplo etéreo. Algumas colocações, por vezes, você pode entrar como corpo etéreo, mas ele não tem necessariamente a formatação de um corpo. O duplo etérico é nada mais, nada menos onde está o princípio vital, o fluido vital, a energia elétrica animalizada que vitaliza o corpo físico, que vitaliza a matéria, né? É a questão dos seres orgânicos, né? Os seres inorgânicos não têm vitalidade. Então, esta é a diferenciação. Então, essa ligação se dá
atomicamente. Então, é atômica, né, do perispírito com o corpo através do duplo etérico. Tá certo, pessoal? Quem quiser mais informação, a Missionários da Luz também é uma obra interessante para nós analisarmos nesse particular. Apesar de que aquela obra que nós indicamos do Zalmino Zimmermann trazer também os aspectos das obras de André Luiz e de tantos outros espíritas ou espíritos que fazem um trabalho sobre a condição do perispírito. Continua Leon Denis. O perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, o substratum sobre o qual modela-se o envoltório carnal, como uma veste invisível, formada de uma matéria quintessenciada que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que nos pareçam. Essa terminologia da matéria quintessenciada é do Kardec, no Livro dos Espíritos, que ele diz que você pega esta matéria nossa, do nosso corpo, divide por 5, e esta é a matéria que você tem como perispírito. A matéria grosseira, né, que é o do corpo, incessantemente renovada pela circulação vital, lembra-se lá do duplo etérico, né, não é a parte estável e permanente do homem. É o perispírito que assegura a manutenção da estrutura humana e dos traços da fisionomia, e isso em todas as épocas da vida, do nascimento até a morte. Faz, assim, o papel de um molde compressível e expansível, sobre o qual a matéria terrestre incorpora-se. Então, você, minha amiga, quando diz, se você diz para o seu marido, para o seu namorado, etc., e diz assim, você não é mais o mesmo de anos atrás, você está dizendo uma verdade, ok? Porque a cada mais ou menos 7 anos, há toda uma alteração celular no corpo de nós todos, inclusive você, minha amiga, não é mais a mesma. Também pode ouvir isso e é absolutamente verdade. O que acaba acontecendo? Por que isso não se desestrutura? Porque a inteligência, que é o espírito, tem automatizado a condição da forma que está registrada no perispírito. Tem mais coisa aí, mas depois a gente estuda mais para frente. Né? E que efetivamente mantém a estrutura do nosso corpo, senão, não é? Como é que nós faríamos? E se não tivesse essa automação em registro no perispírito, que vem desde princípio inteligente, nós não conseguiríamos manter os átomos unidos, né? Para mantermos o nosso, não é nem o nosso corpo, mas mantemos o nosso perispírito. Então, quando você vê a evolução do princípio inteligente pelo mineral, vegetal, animal e aí chegada no nominal, lá no mineral é que nós automatizamos, quer dizer, primeiro que ninguém tinha consciência, etc., a evolução é grupal, é princípio, é que começa o processo da automação da questão da manutenção atômica, que vai se refletir, né, nos corpos posteriores, de uma forma automatizada, até se refletir na condição do perispírito, que dá exatamente a manutenção no corpo físico, para que, né, não houvesse, obviamente, desagregação. Mas que é uma verdade, ele não é mais o mesmo de antigamente, né? Como nós também não somos. Continua o Leon Denis, se alguém tiver pergunta, etc., interrompa, porque senão eu estou tocando o bonde aqui. Um beijo. Diga. Não? Esse corpo fluídico não é, todavia, imutável. Depura-se e se enobrece com a alma. Segue através das suas encarnações incontáveis. Sobe com ela os degraus da escada hierárquica, torna-se cada vez mais diáfano e brilhante, para resplandecer um dia essa luz da qual falam as Bíblias antigas e os testemunhos da história referentes a algumas aparições. Kardec, de novo, no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que chega um determinado momento da evolução do ser, que o perispírito chega a se confundir com o espírito, tamanha é a sua sutileza. A partir daí, a gente não sabe do que rola. Se você pegar o livro Voltei, que é do irmão Jacó, pela psicografia do Chico, ele vai falar em uma bela parte que ele encontra com
entre outras coisas, né, de criação, com o Thomas Edison. E o Thomas Edison, na dimensão espiritual que o Jacó encontra o Thomas Edison se apresenta numa formatação de uma estrela brilhante. A emissão de luz dele é numa formatação de uma estrela. São as capacidades dos espíritos, né, que vão evoluindo e vão manifestando a sua evolução no corpo, que nem nós, né, pessoal? Se você pegar o processo da evolução até o Homo sapiens, como é que foi feito? Como nós podemos ver, né? Um macacoide que vai evoluindo até chegar nesta condição que nós estamos. E nós não estamos numa definição final, né? Não é definitivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aperfeiçoando a forma cada vez mais, entendendo que padrão de beleza não é efetivamente estereótipo, né? O padrão de beleza modifica-se com o tempo. Até não faz tempo que a mulher rechonchuda com barriguinha era uma mulher linda. Hoje, se a moça quiser ter um padrão lindíssimo, ela tem que comer uma folha de alface no almoço e meia no jantar. Não é assim? Ter que ter 1,80 m com 48 quilos. São coisas absurdas, né? O rapaz, né, tem que ser bombadão, a perna pode ficar fininha, mas ele tem que ser bombadão, fica parecendo um bacalhau com cabeça, que é difícil encontrar, mas é estereótipo. Muda-se à medida que as criaturas mudam, né? São os modismos, mas a condição do ser ela vai se sutilizando. Como será o padrão de beleza daqui 100 anos, 200 anos? Pode ser que olhem para nós e dizem assim, Jesus, olha como esse povo era há 500 anos atrás. Né? E, de repente, somos nós mesmo olhando lá a foto do nosso tataravô, né, do nosso atavô, dizendo, nossa, olha como é que essa criatura era. Não é assim? Essa é a beleza da evolução. Tem algum comentário? O Ronaldo Humberto, levantou a mão. Não, é interessante que você tocou nesse ponto de como os espíritos se apresentam para a gente. Cerca de mais ou menos 4 anos atrás, houve o falecimento do meu sogro. E era uma pessoa muito querida da família, uma pessoa muito da família. E foi numa época que os meus filhos estavam num retiro da Casa Espírita durante o Carnaval. Esse retiro espiritual, esse acontecimento, se deu 2 semanas depois do falecimento do meu sogro. E durante esse retiro, o meu filho do meio, Leonardo, ele fez essa narrativa de que isso foi num sítio que se passou e só haviam ali pessoas conhecidas. E essa narrativa dele foi, olha, chegou um homem para mim, acenou para mim, sorriu e depois ele se foi. Eu não conheço, eu nunca vi esse homem nessa minha vida, mas eu sei que eu conheço ele. E aquilo, assim, nós ficamos muito intrigados com aquilo. Olha, quem que é? E daí nós começamos, aí a minha esposa já sacou de cara o que tinha acontecido. Ela foi lá nos álbuns de família, pegou os retratos do pai dela quando moço e mostrou para ele. Ele falou, foi esse homem que chegou perto de mim, sorriu para mim, incrível, acenou e se foi. 2 semanas depois do falecimento dele. E ele muito mais jovem, né? Justamente. Então, assim, essa facilidade que ele teve de se mostrar, né? Quando ele se mostrou mais jovem, na verdade, eu acho, né? Isso é a minha opinião, opinião pessoal. Gritando. Eu estou gritando, gente? Desculpa. Estou quase na minha opinião pessoal, ele quis se mostrar saudável, mais jovem e saudável, porque ele morreu, ele estava com... O que era? Agora me fugiu da cabeça o que ele tinha. Eu sei que ele teve uma pneumonia muito forte e faleceu. Então, foi isso. Eu achei muito interessante. Sem usar palavras, ele usou de uma mensagem. Olha, foi 2 semanas atrás, mas eu estou aqui, estou acompanhando vocês,
estou me mostrando mais jovem porque eu estou bem. Mas não é só isso, né? A condição, a dinâmica mental reflete no perispírito como reflete no nosso corpo. Uma dinâmica mental desequilibrada leva para o nosso corpo, por vezes, enfermidades que podem se tornar podem levar a deformações de determinada parte do nosso organismo, dependendo da situação, né? Isso, se é uma realidade numa densidade que é o nosso corpo, né? Nessa densidade tamanha que é o nosso corpo, esta realidade dessa dinâmica mental influencia rapidamente na matéria sutil do perispírito. Então, você tem espíritos que desencarnam com uma idade avançada, mas, dado uma dinâmica mental, né, bastante jovial, no sentido de ser uma criatura dinâmica, etc., influencia de tal maneira no perispírito que a pessoa se apresenta muito mais jovem, que é o caso do exemplo do seu sogro. O contrário também é verdadeiro, né? Você pode se desencarnar jovem, mas se for uma pessoa cuja condição, padrão mental, seja de uma criatura grosseira no sentido de pensar e se relacionar, ele pode influenciar no perispírito de tal forma a se apresentar com muito mais idade, e tem casos que nós vemos de problemas, às vezes espíritos com problemas seríssimos, envolvidos em tramas de ódio, perseguições, etc., que chegam a deformar o perispírito. Tamanha é a agressividade que tem dentro de si, que se projeta numa matéria que é muito sutil, altamente moldável. Então, veja a beleza que você está descrevendo em relação ao seu sogro, né? De que ele se apresentou muito mais jovem, porque a dinâmica mental dele, a condição dele é uma condição de uma criatura em equilíbrio, em paz, né? E, obviamente, mentalmente saudável. Então, está projetado no corpo. Aparece, às vezes, um garotão. Da mesma maneira que o Dr. Bezerra, por vezes, é registrado por médiuns clarividentes. Para que possa ser registrado com o Dr. Bezerra, aparece ele lá de barba, etc. E muitos médiuns já relataram que viram o Dr. Bezerra com feições de um jovem, por vezes de 18, 30 anos no máximo, né? Tem uma foto dele que foi descoberta no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, quando ele tinha 35 anos. Muito jovem ainda, né, para o padrão das fotos conhecidas depois, que mostra, ele se apresenta por vezes naquela condição, ou às vezes até mais jovem do que aquilo. Depende, e é óbvio, como o espírito tem a sua vibração particular, o médium experiente sabe que né, quem está se apresentando. Não necessariamente precisa manter da mesma maneira que vocês, né, os seus filhos, a sua esposa, vocês reconheceram, né, inicialmente. Quer dizer, o seu filho diz assim: eu não sabia quem era, mas eu sentia que eu conhecia. Até foi ver a foto do avô dele muito mais novo. Essa é a beleza da comprovação, né, da continuidade, mas não só, né, a beleza do padrão mental do espírito. Isso é muito bonito, esse seu depoimento. Muito interessante para todos nós. Não só bonito, como interessante. Eu quero voltar com você a respeito desse diálogo do irmão Jacó, o Frederick, com o Thomas Edison no plano espiritual. Porque ali, nesse encontro, parece que Thomas Edison ele dá uma mensagem diferenciada para o irmão Jacó, e ele fala sobre o diferencial do trabalho dele no plano espiritual, trabalhando para Jesus. Porque parece que houve um encontro deles na Terra. Se eu não me engano, foi isso. Porque o Frederick ele leva o megafone para o Brasil. Quando ele migra, ele era... Eu esqueci a descendência dele, ele era europeu. Judeu, ele era judeu. Fred Figner, o nome dele. Sim, todo. Sim, mas ele o país de onde ele veio, eu me esqueci. Eu não lembro. Eu acho que era. Eu não sei se ele era búlgaro, mas antes dele chegar ao Brasil, ele vem aqui aos Estados Unidos, ele migra para cá.
e dos Estados Unidos ele vai para o Brasil e leva o megafone. Tanto é que ele é o fundador, eu esqueci o nome da empresa que ele fundou. Odeon, da Odeon? Odeon. É isso aí. Então, parece que houve esse encontro dele com Thomas Edison aqui nos Estados Unidos. Agora, olha que coisa interessante. No plano espiritual, eles se encontram também. Eu vou dar uma pesquisada. Eu não tenho o livro, acho que eu peguei um livro emprestado, mas eu vou pesquisar online, que eu quero me lembrar o diálogo e a mensagem que Thomas Edison dá para ele, no sentido que agora nós trabalhamos para o Cristo. É uma coisa belíssima. E o Thomas Edison, é interessante essa observação, porque o Thomas Edison era uma criatura assim difícil de relacionamento, segundo alguns biógrafos. É difícil no sentido, não quer dizer que ele era mau. Ele era uma criatura altamente exigente. Isso. De um nível de perfeccionismo, por vezes, que era complicado de administrar, né? Mas, veja, tudo é uma influência de uma época no espírito. Não significa que o indivíduo não fosse um indivíduo com um certo grau evolutivo, né? No sentido até mesmo de condição moral, mas às vezes, a influência do meio, a influência do trabalho, a responsabilidade, etc., que dizem que, às vezes, ele era um cara difícil de se relacionar pelo nível de exigência que ele tinha. Mas, enfim, eu não me lembro exatamente do diálogo, né? Mas, se você depois puder trazer, é interessante. Tem mais alguém, Ricardo? Não. Não? Então, vamos lá. O perispírito conserva todas as aquisições do ser vivo. É no cérebro desse corpo espiritualizado que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes, e sobre ele é que se modela e se forma o cérebro da criança na reencarnação. Assim, o bem intelectual e moral do espírito, longe de se perder, capitaliza-se e se engrandece com suas existências. Daí as aptidões extraordinárias que trazem, ao nascer, alguns seres precoces, particularmente dotados. São aquelas crianças gênios. Dando continuidade, ele diz: a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os impulsos para o bem e o ideal, as provas e os sofrimentos pacientemente suportados, depuram cada vez mais o perispírito, estendendo, multiplicando as vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e deixam subsistir apenas as mais sutis, as mais delicadas. Olha a beleza, né? Por um efeito inverso, os apetites materiais, as paixões baixas e vulgares reagem sobre o perispírito, entorpecem-no, tornam-no mais denso e mais obscuro. A atração dos globos inferiores, como a Terra, exerce-se com força sobre esses organismos, que conservam, em parte, as necessidades do corpo e não podem satisfazê-las. As encarnações dos espíritos que estão carregados delas sucedem-se rapidamente, até que o progresso, através do sofrimento, venha atenuar suas paixões, subtraí-las às influências terrestres e abrir-lhes o acesso a mundos melhores. Significa dizer também que a gravidade influencia no perispírito, porque o perispírito é matéria. Então, quando a gente sai do corpício, não precisa estar desencarnado. No processo do desdobramento pelo sono, quando a gente sai do corpo, ir para esferas mais sutis, ou ficar, por vezes, aqui na zona do agrião mesmo, tem relação com a condição moral do indivíduo, né? A moralidade influencia no peso específico do perispírito. Moralidade, situações de desequilíbrio. As ondas emitidas pelo ser, né, pelo espírito, influenciando no perispírito, são ondas largas, são densas, pensamento adensado, corporificado, né, significando que este peso, por mais magrinho que a criatura seja, é este peso que a gravidade vai influenciar, mantendo o indivíduo em zonas, né, que nós podemos nos encontrar aqui na crosta, ou às vezes até embaixo dela, se o sujeito estiver muito pesadinho, independente de magrinho que ele possa estar. Ou então, pensamentos, né, campo mental, não é? Eu tenho um pensamento bom e já me capacito.
Campo mental refrigerado, campo mental equilibrado pode levar indivíduos para as zonas superiores. Se você pegar no nosso lar, você vai ter um exemplo disso que nós estamos falando, que André Luiz estava lá em determinado momento e ele vê dois espíritos que emanavam um pouco de luz em volta e ele leva um susto achando que era fantasma. Né? Veja, espírito com medo de espírito, já todo mundo lá desencarnado. E aí a explicação vem dizer para ele o seguinte: são irmãos nossos do nosso lar que estão reencarnados e como tem capacidade para tal, tem evolução para tal, eles, quando dormem lá no corpo, lá está repousando, eles se desdobram e vêm aqui para o nosso lar. Né? Isso tem a ver com a condição de peso específico do campo mental do indivíduo, influenciado ou não pela gravidade. Veja, então, estar numa condição de uma dimensão, nesse desdobramento natural pelo processo do sono, numa dimensão melhor ou na zona do agrião mesmo, depende de cada um de nós. Isso que é a beleza, porque é um processo autônomo, ninguém precisa ficar cuidando da gente. Nós é que cuidamos de nós mesmos nos interesses que nos movem. Tem alguma mão levantada aí, Ricardo? Não. Então vamos em frente. Uma correlação estreita religa os três elementos constitutivos do ser. Quanto mais elevado é o espírito, mais sutil é o perispírito, leve, brilhante, mais o corpo está isento de paixões, moderado nos seus apetites e seus desejos. A nobreza e a dignidade da alma recaem sobre o perispírito, que elas tornam mais harmonioso de formas e mais etéreo. Recaem até sobre o próprio corpo. A face, então, ilumina-se com o reflexo de uma flama interior. Ó Jesus, né? Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. O contrário também é verdadeiro, viu? É através dos fluidos mais ou menos sutis que o perispírito se comunica com a alma e se religa ao corpo. Esses fluidos, embora invisíveis, são vínculos poderosos que o acorrentam à matéria, do nascimento até a morte. E mesmo para os sensuais, até a dissolução do organismo. A agonia representa para nós a soma de esforços realizados pelo perispírito para desligar-se dos seus laços carnais. Se nós formos lá na Gênese de Kardec, nós vamos ver que não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que, não tendo condição de manter a vida, expulsa o espírito. Só que, é o que o Leon Denis está dizendo aqui, quanto mais arraigado estiver no corpo, essa expulsão, porque o corpo já não tem mais condição de manter a vida, essa expulsão se dá com maior dificuldade. Né? Quanto mais apegado eu estiver, apegado ou apegada. O fluido vital, do qual o perispírito é a fonte, representa um papel considerável na economia. Sua existência, seu modo de ação podem explicar muitos problemas patológicos. Ao mesmo tempo, agente de transmissão das sensações externas e impressões íntimas, é comparável ao fio telegráfico, que percorre uma corrente dupla. A existência do perispírito era conhecida dos antigos, sob os nomes de Okema e Feroe. Os filósofos gregos e orientais designavam o envoltório da alma, lúcido, etéreo, perfumado. Segundo os persas, quando chega a hora da encarnação, o Feroe atrai e condensa em torno de si as moléculas materiais necessárias à constituição do corpo. Depois, ele as restitui aos elementos através da morte, para retomar em outros meios novos envoltórios carnais. A beleza começa no processo da seleção do espermatozoide pela energia da mãe que se reflete no óvulo. Então, não é qualquer espermatozoidezinho à toa que vai fecundá-lo. É aquele que precisa, que tem exatamente atraído pela energia da mãe refletida no óvulo, que vai atrair o dito cujo certo para a situação se configurar nas provas que o espírito precisa. Por isso que
Se você for no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, que se chama Reencarnação, vai mostrar a reencarnação de Sigismundo. Não sei onde é que André Luiz arruma esses nomes, mas enfim, né? Onde vai mostrar os detalhes do processo da reencarnação, que é belíssimo, belíssimo. A mãe recebendo o espírito, tendo contato antes da relação sexual com o marido, a mãe recebendo, vem um facho de luz do alto que envolve toda a assembleia que estava presente. E o André Luiz descreve que a entidade que vem tratar da ligação do espírito, né, do perispírito do reencarnante com o perispírito da mãe, era tão evoluída que ele não conseguia ver. O processo reencarnatório é lindo e seríssimo, a ponto da entidade que vinha fazer esse trabalho, o André Luiz desencarnado, lembramos disso, ele não conseguia ver, dada a evolução desta entidade. Tem mão aí, não? Não? Então, vamos lá. O cristianismo traz igualmente traços dessa crença. São Paulo, né, que é o Paulo apóstolo, na sua primeira epístola aos Coríntios, exprime-se nesses termos: o homem é colocado na terra como um corpo animal e ressuscitará como um corpo espiritual. Assim como há um corpo animal, há um corpo espiritual. Embora a existência do perispírito tenha sido afirmada em diversas épocas, cabia ao espiritismo determinar a natureza e o papel exato. Graças às experiências de Crookes e outros sábios, quando ele fala sábios, são, por exemplo, cientistas, médicos, etc. Essa era a terminologia da época. Sabemos que o perispírito é um instrumento com a ajuda do qual efetuam-se todos os fenômenos do magnetismo e do espiritismo. Esse corpo espiritual é um verdadeiro reservatório de fluidos que a alma coloca em ação pela vontade. É ele que, no sono comum, como no sono provocado, desliga-se do corpo material, transporta-se a distâncias consideráveis e, na obscuridade das noites, como na claridade do dia, vê, observa, ouve coisas que o corpo não poderia conhecer. O perispírito tem seus sentidos análogos aos do corpo, mas de uma potência superior. Ele vê através da luz espiritual, diferente da luz dos astros, e que os sentidos materiais não podem perceber, embora esteja espalhado em todo o universo. A permanência do corpo fluídico, depois como antes da morte, explica também o fenômeno das aparições ou materializações de espíritos. O perispírito, na vida livre do espaço, possui virtualmente todas as forças que constituem o organismo humano, mas não as coloca em ação. Desde que o espírito se encontre nas condições desejadas, quer dizer, desde que possa emprestar ao médium a matéria fluídica e a força vital necessárias, ele as assimila e reveste, pouco a pouco, as aparências da matéria terrestre. A corrente vital nele circula e, sob a ação do fluido emprestado, as moléculas físicas arrumam-se segundo as linhas essenciais do perispírito. O corpo humano se reconstitui e o organismo entra em função. Quem quiser ver foto de espírito materializado, entra na internet e a gente já falou a respeito, na aula passada, do William Crookes, das materializações do espírito Kate King através da mediunidade de Florence Cook. E você vai encontrar fotos também do Chico Xavier participando de trabalhos de materialização, onde o médium é o Peixotinho materializando a irmã Josefa, né? Ela se materializa como uma freira que foi, e você tem lá fotos muito interessantes desse espírito materializado. As fotografias e as moldagens nos mostram que esse corpo reconstituído é idêntico àquele que o espírito animava na Terra. Mas essa vida só pode ser temporária e fugidia, porque é anormal. E os elementos que a produziram, depois de uma curta associação, retornam às suas respectivas fontes. Capítulo 22, os médiuns. Alguém tem alguma observação a ser feita para que a gente mude de capítulo? Humberto, eu estava lembrando aí, no mesmo livro
do Missionários da Luz, quando o André Luiz ele é levado no setor reencarnatório, onde faziam as programações, as próximas programações reencarnatórias, que ele entra naquele... Era um verdadeiro laboratório, onde tinha aquele corpo humano e que ali, se fosse dada à pessoa a oportunidade de escolher a próxima reencarnação, eles explicariam como ele viria, as possibilidades de dar certo ou não, o planejamento da próxima encarnação. Ministério do Planejamento. A Maria está falando aqui, Ministério do Planejamento. É isso mesmo. É do mesmo livro, não é? Missionários da Luz, não é isso mesmo? Eu não sei se não sei se acho que é o Missionários ou é no Mensageiros, né? Bom, enfim, deve ser no Missionário. Eu acho que é Missionário, sim. Deve ser o Missionário. E eu me lembro que é uma coisa tão bonita que foi falado, porque eles mostram até mesmo ali os órgãos sexuais, todas as partes do corpo humano, com cada função realmente, o que pode dar certo e o que não daria certo para cada pessoa. Eu achei uma coisa assim, fascinante, porque... E o André Luiz, agora lembrei, no Missionários, o André Luiz, quando vê aqueles manequins assim, perfeitos, o órgão genital é iluminado. Exatamente. Aí ele fica, né, imagina, 1900 e década de 50, ele fica, né, com aquela situação assim embaraçada, né, diante da imagem, e aí é dito a ele assim: escuta, André, que isso? Isso essa é a entrada bendita, né, para a pessoa, né, seja homem, mulher, etc., a reentrada bendita na Terra. Como de fato é a sexualidade, né? O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vai dizer que um dia a sexualidade será tratada com o mesmo respeito, o mesmo cuidado e o valor que é tratado uma prece. É seríssimo, né? Essa colocação é seríssima, mostrando a responsabilidade do ser em relação a ele mesmo e dele, evidentemente, refletindo nas outras pessoas. É fabuloso essa passagem que você está mencionando. Eu acho tão interessante também, porque o que se dá dentro de um corpo de uma mulher é uma coisa tão importante. Se toda a mulher, todo casal pudesse observar... Estão rindo de mim aqui. Mulher. Eu falei mulher? Desculpa. Mulher. Se todas as mulheres, se todos os casais pudessem observar com esse prisma, né, com esse microscópio, vamos colocar assim, o que se dá dentro de um corpo de uma mulher numa fecundação. Elas estão rindo de mim que eu estou falando mulher. Ronaldo, o pessoal fala de materialização. Se você olhar o que acontece no organismo feminino, ela está fazendo uma materialização. A mulher, a mamãe, é uma médium de materialização de Deus. Ela é uma médium de materialização, onde ela materializa o corpo para o espírito poder fazer, né, a ligação, de uma forma grosseira, não é bem assim, mas se a gente for olhar, é um trabalho de materialização, ela é uma médium de materialização. A gente fica espantado, trabalho de materialização. A maternidade é essa maravilha, essa verdadeira maravilha. Ela é a médium de Deus. Só que dura 9 meses, dói pra caramba. Então, já que a gente tem que se aprofundar mais nisso, todos os meses que as mulheres têm o tal do TPM, né? A gente tem que entender o processo que se dá tudo aquilo, não é mesmo? Claro. E agradecer. Claro. Mesmo que ela queira te matar, você tem que entender que vai ser uma morte abençoada. Não, mas realmente, esse capítulo do Missionários da Luz foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente vê que André Luiz chega ali como um cientista, e ele vê aquilo ali de uma maneira diferente, né? A própria espiritualidade explica para ele o que é aquele lugar realmente, né? O quão sacro que é aquele momento ali dessa programação. Muito interessante aquilo.
Alguém está com sono. Mais alguém não? Bom, então vamos lá para o capítulo 22, os médiums. Vamos ver lá o que o Leon Denis fala a respeito da gente. Da gente, todo mundo mesmo. As faculdades do perispírito, seus meios de percepção e de desprendimento, por mais desenvolvidos que sejam algumas pessoas, não podem nunca, entretanto, exercer-se na sua plenitude durante o período da encarnação, quer dizer, durante a vida terrestre. O perispírito está, então, estreitamente ligado ao corpo. Prisioneiro nesse envoltório espesso e obscuro, só pode afastar-se por alguns momentos e em condições particulares. Seus recursos permanecem latentes, daí vem a fraqueza da nossa memória, impotente para restabelecer o curso das nossas existências passadas. Devolvida à vida espiritual, a alma retoma a posse completa de si mesma. O perispírito oculta a plenitude das suas percepções. Ela pode, daí em diante, agir de acordo sobre os fluidos, impressionar os organismos, os cérebros humanos. Aí está o segredo das manifestações espíritas. Vale lembrar que depende da evolução do espírito. Tem neguinho que sai do corpo, não sabe o que está acontecendo, nem sabe que desencarnou, etc. Vai depender da evolução do espírito. Claro que se o Leon Denis fosse abrir esse assunto, não terminava o livro nunca. Ele dá continuidade, dizendo: um magnetizador exercerá uma ação poderosa sobre o seu sujeto, provocará seu desligamento, interromperá nele a vida material. De igual modo, os espíritos ou almas desencarnadas podem, pela vontade, dirigir correntes magnéticas sobre alguns seres humanos, influenciar seus órgãos e, por seu intermédio, comunicar-se com os habitantes da Terra. Esses seres especialmente aptos, pela delicadeza e pela sensibilidade do seu sistema nervoso, na manifestação dos espíritos, trazem o nome de médiuns. Suas aptidões são múltiplas e variadas. Claro, você tem médium, todo mundo é. Agora, tem alguns que têm a maior sensibilidade, mas aquele que não tem a mesma sensibilidade, etc., não significa que não o seja, né? Porque a mediunidade tem a ver com a glândula pineal. Todo mundo tem glândula pineal, a não ser que a gente vá fazer uma cirurgia e tira ela, e aí fica aí meio robotizado, sem saber se está indo ou se está voltando. Os médiuns são os sensitivos, os clarividentes, aqueles cuja visão atravessa o nevoeiro opaco que nos esconde os mundos etéreos e que, através de um esclarecimento, chegam a entrever alguma coisa da vida celeste. Há até aqueles que têm a faculdade de ver os espíritos, deles ouvir a revelação das leis superiores. Somos todos médiuns, é verdade, mas em graus bem diferentes. Muitos o são e o ignoram. Não há homens homens no sentido de ser humano. Não há homens sobre os quais a influência boa ou má dos espíritos não hajam. Vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta, os detalhes da nossa existência. Participa pelo pensamento dos nossos trabalhos, das nossas alegrias, das nossas dores. Nessa multidão, tomaram lugar a maioria daqueles que reencontramos na Terra, e aos quais seguimos até o campo fúnebre a pobre vestimenta usada. Pais, amigos, indiferentes, inimigos, todos permanecem e são reconduzidos pela atração dos hábitos e das lembranças para os lugares e para os homens que conheceram. Esses seres invisíveis nos influenciam, nos observam, nos inspiram a nossa revelia e, em alguns casos, até nos obsidiam. Nos perseguem com o seu ódio e com a sua vingança. Em alguns casos, ele diz, né? Porque às vezes tem aí umas colocações de que todo mundo tem que ter obsessor. O Chico uma vez fez uma brincadeira e aí algum espertinho tomou como uma verdade absoluta e aí fica assim, foi o Chico que disse, né? Aí o Chico, numa brincadeira, disse, a pessoa perguntou para ele: todo mundo tem obsessor, Chico? Ele disse: todo mundo tem. O mais bonzinho tem 7. Ora, vamos fazer uma conta, né? 7 bilhões e meio de criaturas vezes 7 dá quase 50 bilhões se fosse uma verdade, né? De 7 para cada um.
né, dá quase 50 bilhões de espíritos. Bom, no livro Roteiro, Emmanuel disse que a população total do planeta e das suas dimensões chega a mais ou menos 20 bilhões de espíritos. Para atender todo mundo com obsessor, tem que importar de outro planeta, né? Vai ter que ficar importando para poder atender cada um. Então, o que era uma brincadeira, alguém levou com esse tipo de colocação. Todo mundo tem obsessor. E ficou essa situação. Quando a gente vê aqui com a clareza, não só aqui, né, no Kardec, evidentemente, mas com a clareza do Leon Denis, dizendo, em alguns casos, até nos obsediam, nos perseguem com seu ódio e com a sua vingança. Marisa quer falar. Marisa, seu microfone está fechado. Esse contato, né? Essa intermediação, essa mediunidade que nós interferimos neles e eles em nós, então a obsessão também se dá da mesma forma. Podemos obsediá-los e nem sermos obsediados por eles, né? Então, existe a via de mão dupla, né? Tanto para a parte positiva como negativa, sentindo ou não, tendo ou não sensações. Mas, por sermos todos médiuns, nós fazemos isso automaticamente, essa interação entre os dois mundos, né, Humberto? Sim, claro. Eu pensei que você não... Ótima a sua observação. Acho que você acabou de falar, né? Quando não somos nós que obsidiamos eles. O cara quer se livrar da gente e não consegue. Não, imagine nessa pandemia em que está havendo essa mortandade toda. Quantas né, famílias desavisadas por não saberem, vivendo seu luto assim repentino. Hoje, uma família de 5 pessoas que 3 desencarnaram essa semana. Então, mas aí, ao invés de haver um consolo mútuo, aquele que foi, talvez, esteja despreparado, os que ficam também revoltados com a situação. Então, é uma transição bem difícil, né? Para quem fica e para quem vai. É o tal do por que eu, né? Por que nós? Por que a minha família? Por que isso aconteceu comigo? Né? E isso fica o espírito também desalentado, porque, né, às vezes, até achar seu pouso também. Ou não, né? Às vezes, quem foi está até mais livre. A gente, numa casa que eu trabalhava em São Paulo, lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi atendido um caso que a senhora, o marido desencarnou e a esposa era tão apegada nele, que ela deixou o guarda-roupa, não era closet, era o guarda-roupa mesmo. O guarda-roupa dele todo montado, etc. E, em determinada hora do dia, ela sentava no guarda-roupa, dentro do guarda-roupa, e ficava cheirando os ternos dele e chorando. O pobre do espírito tiveram que fazer um trabalho para tirar o espírito de casa, porque o cara queria ir cuidar da vida dele, mas quem não deixava ele sair pelo processo do apego, né, que é magnetismo puro, segurava ele lá dentro de casa, cheirando os ternos dele, era a pobre da esposa, que não compreendia, não é, essa situação, e depois de esclarecida, tratada, né, assistência fluidoterápica, tudo mais, e aí ele se comunicou dizendo que ele tentava sair de casa, mas não conseguia porque ele ficava preso dentro de casa. E a Marisa lembrou muito bem, né? Às vezes o contrário é verdadeiro. O sujeito quer cuidar da vida e não consegue. Enfim, são as nossas carências, né? É compreensível. E eu acho interessante porque são inúmeras as cartas, né, Humberto, que às vezes o espírito, pode ser da criança, pode ser uma pessoa mais velha, pede para o familiar se livrar do quarto, porque às vezes a pessoa parte, e a mãe ou uma pessoa da família quer manter o quarto, quer manter as coisas do jeito que está. Aí transforma aquilo como se fosse um verdadeiro altar. É santuário da dor, né? É um santuário da dor, exatamente. Então entra ali, aí vê aquelas memórias, começa aquele choro, acaba prejudicando quem está do lado espiritual. E a pessoa também que não se livra disso.
Então, É, as cartas são inúmeras, que pedem, olha, dê as minhas roupas, dê os meus pertences para quem necessita. Também depende do nível do espírito, né? Tem uns que vão de carreirinha. Os que conseguem não olha fazer nem isso, pra né? trás. Você está são, já acho que foi, já estou lá em são situações, às vezes, muito difíceis, né? Porque ser mãe é uma situação especialíssima, né? A gente é difícil o coração de uma mãe. Nós que reencarnamos num organismo feminino, masculino, não temos ideia, né, do que é a maternidade. É difícil para uma mãe, né? Eu vi muitos casos lá no Chico, muitos casos, e um deles até relatei no meu livro, que era um caso que você acabou de mencionar. A mãe tinha, o menino voltou do tênis, tomou um banho, saiu com o colega, teve um acidente com o veículo do colega, os dois desencarnaram. Do jeito que ele deixou a raquete em cima da escrivaninha no quarto dele, era daquela maneira. O quarto era trancado à chave, a moça, a funcionária da casa, quando ia limpar, ela abria a porta, entrava junto, então ia limpar a escrivaninha, ela levantava a raquete, por exemplo, a moça passava o pano, ela botava de volta na mesma posição e tudo mais. Bom, aí chegava em determinado momento do dia, todos os dias, ela entrava no quarto, se trancava lá dentro e ficava chorando. O espírito na comunicação que deu respeitou muito a sua mãe, evidentemente, essa situação como um todo, mas fez esse pedido. Doe tudo que era meu, né? Lembre-se de mim dos momentos felizes, etc. Não é uma coisa muito fácil para o coração de uma mãe administrar essa situação, né? Não é uma coisa muito fácil, mas, enfim, com o tempo a gente vai administrando. Agora, é claro, as saudades vai continuar existindo, né? Óbvio, não desespero, mas saudade é uma coisa que todos nós temos porque nós somos seres desenvolvidos e temos sentimentos, né? Isso vai ocorrer, evidentemente, mas não o desespero. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Ronaldo. A Marisa quer falar aqui. Não, é só uma observação. Uma mãe, né, chegar a um ponto desse por ignorar, né? A ignorância de ignorar a imortalidade do espírito Falta de conhecimento, e tudo mais. Mas pode cair numa esparrela dessa. Mas você vê, às vezes, mulheres fazerem isso com seus maridos desencarnados, como se valesse a pena. Ué, e não vale? E não vale? Eu ia falar isso agora. Viúva é quem morre. Esse é quem morre. Viúva é quem morre. Viúva é quem morre, diz ela. Não, mas não é. Às vezes você vê as pessoas assim, ou por causa da condição financeira, muitas vezes, fica, dependendo do apego, né? Às vezes é o amor que ela precisa. Era a mesada que ele dava todo mês, essas coisas. Mas de uma mãe, eu acho assim, que é uma dor. Talvez, eu não sei. Por mais conhecimento que tenha, deve ser uma... Eu acho que deve ter uma agonia muito profunda, porque é um laço muito grande, né, entre uma mãe e o filho. Quebra uma rotina, quebra uma rotina meio... Claro, ela não é... que é uma coisa não natural, né? Mas, quer dizer, é natural, mas a rigor, quem vai desencarnar primeiro são os pais, né? Exatamente. E aí, quando é o filho ou a filha na frente, é algo assim delicado de se administrar, e não adianta, às vezes a pessoa tem muito conhecimento até, tenta administrar, e é só na hora do vamos ver, é na hora que a porca torce o rabo, quando a gente costuma dizer, é a hora que o bicho pega, né? É que a gente vai estar diante de uma situação. Às vezes a gente tem um pet, né, que passa lá 16 anos, dependendo da raça, né? Tem raça que maior desencarna mais cedo, mas passa 16, 17, 18 anos com você, desencarna, você tem amor naquela criaturinha, né?
Você pegou amor naquela criaturinha, às vezes como é difícil aquela situação, não é verdade? Você se lembra daquela criatura, tem saudade, chega às lágrimas, etc. Imagina algo que saiu do ventre da pessoa, não é? Com o sentimento todo de amor, né? Tudo aquilo que está envolvido na maternidade séria e abençoada, né? O quanto aquilo é complicado, mesmo que seja um processo de adoção, né? A mulher tem todo o instinto da mãe que funciona independente dela não ter gerado. Aquela criatura passa a fazer parte da vida dela com a mesma força, o mesmo amor, etc., que ela teria se ela tivesse gerado. Então, é muito, muito complicado. É só na hora do vamos ver que a gente sabe como é que vai reagir diante de um quadro desse, né? Enfim. Por isso que a doutrina é consoladora, né? Porque ela nos esclarece e a gente fica na saudade sem o desespero. Pelo menos trabalha para isso, né? Para que isso seja minimizado com o passar do tempo, né? O desespero. Mas a saudade não tem jeito, né? Vai ficar porque é o coração que manda. Eu acho Mais interessante alguém? você ter mencionado Mas olha esse só, negócio. deixa eu falar um trem, gente. Mesmo a gente sabe que aquele ser que a gente chama filho, por exemplo, que é o laço mais forte, não está mais ali fisicamente, mas está vivo. Só que é impossível não sofrer, não doer. Mesmo você tendo esse conhecimento, a dor do luto, né, da despedida aqui, mesmo sabendo que um dia vão se reencontrar. Eu acredito que, com relação a mãe e filho, é muito forte. O ponto, você tem razão, é algo muito forte, não é uma coisa tão simples. Eu não consigo avaliar, porque posso ter passado dessa experiência na maternidade em outra existência, mas num corpo masculino eu não consigo avaliar o que se passa, né? Se a gente pega lá o capítulo 13 do Missionários da Luz, a gente vê um processo que é algo assim impressionante. Então, enfim, deixa eu aqui fazer uma sugestão. São 9h15, terminar esse parágrafo último parágrafo aqui e nós voltamos na próxima semana com o início do primeiro parágrafo na 221. Tudo bem para você, Marisa? Para vocês, tudo bem? Alô? Ok? Tudo certo, Então, vamos lá. Todos positivos. Então, o último parágrafo é: todos os escritores conhecem as horas de inspiração, em que seu pensamento ilumina-se com claridades inesperadas, onde as ideias correm como uma torrente sob sua pluma. Quantos livros de escritores, né, que são, na realidade, sem terem noção nenhuma, verdadeiras psicografias, né, verdadeiros médiuns. Pegue livros da Taylor Caldwell, que é de impressionar, né? Você vê ali histórias belíssimas, ela não é espírita e ela não fala em psicografia, você vê histórias ali que você diz assim, não dá para... Você pegar aquele livro dela, mais conhecido, Médico de Homens e Almas, que ela fala sobre Lucas, é de uma beleza que você lê aqui, esse livro é espírita, foi psicografado, né? Um nível de inspiração que a Taylor Caldwell teve nas obras dela, mas principalmente nessa, que é uma das mais antigas, mas uma das mais conhecidas. Muito bom. Marisa, quem vai fazer a prece? Fabri, coloca o nome desse livro aí. A autora. A autora é Taylor Caldwell, Caldwell. Médico de Homens e de Almas. Médico de Homens e Almas. Médico de Homens e de Almas. Taylor Caldwell. Caldwell. Ok, obrigada, tá?